Ufa, ufa, acho que podemos só nos limitar a dizer isso de um primeiro momento, mas ufa, de novo. O Santos conseguiu um empate hoje na Arena MRV, e que pese que não foi o melhor dos resultados. Se a gente pensar que um primeiro tempo nós fomos muito melhores, mas acho que dentro da possibilidade ali do que aconteceu no segundo, era o que dava para fazer. E o Santos volta com um pontinho lá da Arena MRV, Atlético Mineiro 1, Santos 1. Tiquinho Soares fez o nosso gol e a gente... Eu sei que é pouco falar isso no momento, né? Mas segue fora da zona do rebaixamento, ainda tem um jogo a menos até, bom lembrar, né? Contra o Palmeiras. Em que pese também que outros rivais ali também tem. O Juventude, por exemplo, tem um jogo a menos. O Vasco tem dois até, porque vai jogar ainda nessa rodada, né? Pega o Ceará daqui a pouco, enfim. Mas pelo menos a gente somou um pontinho. Estamos com 23 agora, ali embaixo ainda, em 15º, mas é uma partida que, de novo, devido às circunstâncias, acabou não sendo um mau resultado. Se a gente pensar no primeiro tempo, fica um pouquinho mais complicado, mas vamos discorrer bastante aí sobre isso. Antes, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. Vamos falar de pós-jogo, claro, de Santos 1, Atlético Mineiro 1. Atlético Mineiro 1, Santos 1 também foi lá em Minas, vocês sabem. Bom, queria começar dizendo que eu já falei várias vezes aqui, eu não falo de arbitragem, não gosto, a não ser que seja um negócio muito escandaloso, absurdo. Acho que hoje o Santos teve um pênalti não marcado, né? Em cima do Neymar, mas também eu não achei muito pênalti no Tiquinho, né? Então acho que o Arleu lá compensou, né? Que é um árbitro horroroso também. Aliás, a maioria no Brasil né? Infelizmente. Eu acho que o sistema inteiro contribui para a arbitragem ser ruim, os árbitros são mal preparados e os jogadores também colaboram para isso. Tá? O que o infeliz, para não falar outra coisa, do Hulk enche o saco do árbitro é um negócio assim absurdo. Eu não sei como o árbitro não manda ele tomar naquele lugar nos primeiros 10 minutos de jogo. E aí, infelizmente, até o cara acaba condicionando isso, né? Eu acho que o Zé Ivaldo foi bem expulso, tá? Acho que foram 2 amarelos normais. Só que se fosse seguir o mesmo critério, o Lianco também deveria ter sido expulso. Mas, de novo, não tem ninguém lá na orelha dele enchendo a porra do saco igual tem no Hulk, né? O Neymar até fazia isso uns jogos atrás, hoje fez menos, talvez. Contra o Flu também acho que ele fez um pouco menos. Ah, não, contra o Flu é que ele dá um certo... Fica mais puto, né? Chuta a bola até perto do Wilton e tal. Enfim, mas... Então, não falo de arbitragem, só tô fazendo esse parênteses aqui porque eu sei que o árbitro foi horroroso, o Hulk é chato pra caramba. E o Everson aí... Cai no chão, Everson. Cai no chão aí, toma o gol de empate e cai no chão, seu infeliz também. É um que... Eu sempre tive um desprazer de ver esse infeliz jogar no Santos, mas tá bom, tá aí. Bom, dito tudo isso, um pequeno desabafo na hora do gol. Inclusive também fiz um baita desabafo aqui no prédio, gritando bastante. Não sei se não vou tomar multa do condomínio, mas tudo bem, deixa pra lá. Um momento ali de muita raiva, muita tensão. Agora, falar da partida, acho que eu tô pretendendo até fazer um vídeo amanhã, depois vou escutar a coletiva do Vojvoda, assim que acabar de gravar esse vídeo, né? Para fazer um vídeo amanhã sobre alguns pontos positivos e negativos. E acho que ele acerta na questão da escalação de colocar um jogador a mais por dentro, né? Que pese que o Santos não ficou necessariamente, a gente pensou, debateu aqui ontem, né? Ah, vai ser um 4-4-2, 4-3-3, um 4-3-1-2, enfim. Não foi bem isso, né? O Santos, quando tinha a bola, fazia um 3-4-3 praticamente. Com o Lautaro abrindo mais pelo lado direito, o Neymar centralizado, caindo mais pelo lado esquerdo também, o Guilherme pelo lado esquerdo, enfim, o Vitor Hugo e o Zé por dentro, na direita o o Igor Vinícius, na esquerda o Escobar, e o João Schmidt voltava para ser o terceiro zagueiro ao lado de Zé Ivaldo e Luan Pérez. Então o Santos tinha uma formatação parecida com o jogo contra o Flu no segundo tempo, né? E controlou muito bem o jogo. O Santos fez um jogo no primeiro tempo assim de manual, faltou só fazer o gol mesmo. E assim, teve oportunidades para isso, né? A primeira chance que o Neymar perde, vamos falar sobre isso em específico daqui a pouco, mas é um belo passe do João Schmidt para ele dentro da área. A chance que ele fura depois que o Lautaro rouba a bola e cruza para ele. Então o Santos criou bem, não deixou o Galo criar. O Galo cria 2 chances realmente boas. Uma que é um erro do Neymar, né, lá na frente, e um contra-ataque acaba saindo e sai a finalização, acho que é do Rony, talvez, não lembro, enfim. E depois a outra no erro do Zé, né? O Zé Rafael erra e o Coelho chuta em cima do Brasão. Mas fora isso, o Santos controlou muito bem o jogo e não deixou, limitou muito o Atlético, né? O Atlético foi realmente muito controlado, muito preso, ficou muito
muito fácil de ler até o jogo do Atlético no primeiro tempo, né? Isso eu tô falando, claro. Então, isso, todos os méritos aí, a estratégia do Santos. Pressão pós-perda, que eu citei ontem aqui, gostei muito. Acho que o Santos foi bem mais agressivo, uma postura bem interessante, e sabia o que estava fazendo. O melhor de tudo, porque não tinha um correndo aqui, outro correndo lá e todo mundo perdido. Não. Foi uma coisa bem organizada, sempre cada um encaixando na sua zona ali. Gostei disso. Única coisa que eu achei que poderia ter sido bem melhor é a organização em questão do lado direito, porque o Santos juntava muitos jogadores do lado esquerdo, o Zé aproximava do Neymar, o Vitor Hugo caía mais para o lado direito quando não ficava por dentro, mas ele tentava encostar mais. Então você ficava do lado esquerdo do Neymar, Guilherme, Zé Rafael, o Escobar subia um pouco, né? Não subiu tanto, mas enfim. E aí do lado direito você ficava muito vazio. O Santos, quando invertia, tinha muito o Igor Vinícius sozinho. O Lautaro até caía um pouquinho mais, mas também não era um grande auxílio, né, tecnicamente falando. O Lautaro fez um bom jogo, mas também já chegou nele depois. Então acho que faltou um pouquinho disso, talvez, povoar mais o lado direito, para na hora que fazer essa inversão, o Santos conseguir criar por ali. Em alguns momentos, o Santos, quando ia iniciar uma transição ali, um contra-ataque, demorava um pouquinho para subir por esse lado. Achei que faltou um pouquinho disso. Mas, de resto, a postura foi interessante. O que mais que eu notei aqui ainda? Bom, foram as questões individuais que eu já falo já. Mas, de novo, então, a postura do primeiro tempo foi muito bem executada. Acho que o que foi planejado durante a semana foi muito bem feito hoje. E poderia ter saído gol. E aí eu chego nas questões individuais. O Neymar não pode perder aquele gol. Aqueles, né? Mas especial. O que furou, eu vou tentar explicar. Eu até entendo, porque ele não pode perder, claro. Mas, de novo, o Lautaro rouba a bola muito bem, inclusive, de novo. Mais uma questão da postura muito bem coordenada. O Lautaro rouba a bola, olha para a área e cruza para o Neymar. Só que ela veio um pouquinho forte. Não, talvez não por culpa do Lautaro, né? De novo, aquela parada do sintético. O jogo muda, fica diferente. Os caras, você via que em algum momento o cara esperava um passe mais forte, vinha mais fraco. Esperava um passe mais fraco, vinha mais forte. Muda um pouquinho mesmo. Para todo mundo, né? Claro, isso. Mas é que o Atlético tá mais acostumado a jogar lá. Então, entendi o passe do Lautaro, entendi que realmente acabou furando ali o Neymar. Mas, claro, um cara da qualidade dele não pode perder esses lances, a gente sabe. Só que o outro foi bem pior. Porque o outro, o João Schmidt, acha um belo passe e ele tenta ajeitar o corpo, e ele consegue, e tem tempo para isso, né? Ele bate fraco no meio do gol, em cima do Everson, e já não é o primeiro gol que o Neymar perde próximo assim, né? Então, é uma questão que precisa melhorar. Contra o Inter, ele perde finalizações muito próximas. Contra o Cruzeiro, apesar da bola ter vindo no alto, ele perde um gol da entrada da pequena área. Então, a gente entende, mas é um tipo de erro que não se espera do Neymar. Se espera do Guilherme, do Lautaro agora, sei lá. Mas do Neymar não. Então, mas enfim, fica aí o apontamento, né? Porque eram lances que era para o Santos abrir o placar. De novo, o Santos fez o primeiro tempo de manual. Errou ali. E aí, eu passo para a questão do intervalo, né? A gente vai para o intervalo sem conseguir marcar. E aquele primeiro tempo, eu estou folheando até meu caderno aqui, porque eu anotei em 2 páginas hoje. E aquele lance que eu ia falar do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo é expulso com 11 minutos, mas o lance do primeiro tempo que ele toma o cartão, eu acho até justo. Ele tenta matar a jogada, né? Faz a falta no Hulk, o lance segue, o Atlético ganha um escanteio até, e ele tomou o amarelo depois. E no segundo, ele deixa o Hulk passar. Não deixa, né? O Hulk consegue girar e passar. Só que ele puxa o Hulk por aqui, né? Põe a mão aqui na frente e puxa. Então, eu entendo o cartão amarelo. Só que, de novo, se ele fosse seguir o critério, o Lianco também deveria ter tomado o amarelo no primeiro tempo e depois no segundo. E não tomou. Então, assim, fica difícil. Mas, claro, o Zé Ivaldo não pode fazer isso, né? E aí vai até uma pequena crítica ao Vojvoda. Eu não lembro quem, alguém levantou na live essa semana, acho que na quinta ou sexta-feira, que a gente tinha falado, no primeiro turno o Zé Ivaldo fez gol, tal, entrou pilhadão e tal. Porque aí falaram, se ele tá pilhado pro outro lado. Era uma coisa que acabou acontecendo. E foi expulso, fica um pouquinho de culpa, que talvez o Vojvoda pudesse tentado pensar em trocar ele, né? Não sei, o Frias treinou a semana inteira, né? Os dois ficaram brigando pela vaga, talvez pudesse ter colocado o Adonis já no intervalo, para não arriscar essa expulsão. E, bom, aí ele acaba sendo expulso com 10 minutos e a dificuldade de ter um jogador pouco inteligente, né, no elenco. A gente já falou várias vezes aqui e, de novo, cito de novo porque na semifinal do Paulista eu lembro que eu falei exatamente isso. Muitos torcedores do Cruzeiro, os analistas que cobrem o Cruzeiro falaram, o Zé Ivaldo às vezes tem os seus momentos que ele desliga, né, entre aspas. Não acho nem que foi o caso hoje, mas ele foi imprudente.
E aí você quebra todo um sistema. O Vojvoda tenta fazer a troca, né? Tira o Guilherme e coloca o Adonis. E o Adonis eu acho que até entra um pouco fora da rotação ainda da partida, né? Não que a culpa seja dele, mas aquela bola acaba saindo do jogador perto dele, né? O Igor Gomes, ele tá um pouquinho longe, ele não consegue arrancar. E até uma questão que eu falei aqui no vídeo de contratação, ele tem dificuldade de fazer essa cobertura, de correr uma distância longa. Ele não é muito cara disso. E aí o Igor Vinícius também não consegue acompanhar e ele acaba fazendo gol, o Igor Gomes, empatando não, abrindo o placar, né? E assim, não acho que foi culpa, tá, do Adonis Frias, mas só citando essa situação. E aí depois disso, cara, acho que fica um pouquinho mais complicado. O Brasão acaba saindo, né, para aquele galo monstruoso. Quem já viu o filme Bad Boys 3, do Will Smith e do Martin Lawrence? Tem um momento no filme que tem uma bala que é tipo de borracha lá, que o cara, acho que é o próprio Martin Lawrence que atira no cara e cria um galo exatamente assim. Se vocês não viram, procure a cena desse filme. E fica desse jeito com o Gabriel Brasão, fica um galo absurdo, ele é substituído pelo Diógenes. E aí com isso ganha uma substituição a mais, né? Mas o Santos troca também, o Cabageiro entra no lugar do Vitor Hugo. Então perde uma parada, né? E aí o jogo fica um pouquinho mais complicado, né? O Santos com um a menos fica difícil, mas tenta uma esticada longa, uma bola em velocidade. E aí depois o tempo vai passando, vocês sabem, e aí o Vojvoda usa a última parada para fazer uma troca tripla, né? Robinho Júnior no lugar do Neymar, Tiquinho no lugar do Lautaro e Tassiano no lugar do João Schmidt. Com isso, passa o Zé Rafael fica mais preso, ele até estava mais preso, em alguns momentos subiu, chegou perto do Neymar, né, como eu falei, mas ele acaba ficando um pouquinho mais preso. O Tassiano entra mais por dentro, né, mas na hora do gol até, do lance do gol, que o Tiquinho sofre o pênalti, ele tá lá na frente, né. Talvez era justamente essa ideia, tentar entrar para ficar lá dentro da área junto com o Tiquinho e se empatar se ele recuar, que ele ficou praticamente como o segundo volante ali, o meia, enfim, marcando por dentro. Eu entendo, tá? Entendo. O Vojvoda tentou vencer o jogo, tentou vencer, né? Pelo menos empatar e conseguiu. É uma bola longa, né? Que eu nem lembro agora quem lançou, não sei se foi o Luan Pérez, mas o Tiquinho sofre. Tá sendo briga, né? O Tiquinho sofre o pênalti e cobra muito bem. E aí o Everson, que já tava ficando no chão, não ficou mais no chão, né? Impressionante. Como se cura rápido esse Everson. É o Wolverine, deve ser. Cura rápido dos machucados, né? E aí, depois de se segurar até o final, eu entendo completamente. Mas assim, uma estratégia que hoje, não sei se teria algum erro. Eu falei até ontem aqui que entenderia tal a situação, né, as mudanças e tal. Vale lembrar, a gente não tinha o Rolê já suspenso, bom tempo machucado, o Ilharão também ainda machucado, Alexis Duarte ainda não regularizado no bid. Então assim, cara, talvez, eu teria colocado o Souza no lugar do Escobar, mas enfim, nada muito diferente disso. Você poderia até argumentar também, o Barreal poderia jogar por dentro, mas pelo lado esquerdo? Poderia até, mas hoje acabou que não acho que ele teria uma função depois da expulsão, pelo menos. Enfim, agora, pontos a se destacar também antes de passar do jogador a jogador. Como duas chegadas, por exemplo, hoje que estrearam, Adonis e Vitor Hugo, um como titular, um como reserva. E o Lautaro, né? Foram 3, desculpa. 2 titulares que chegaram e um reserva. Como já dá mais opção ao time, né? Por exemplo, você não poderia, se ter o Barreal, você não imaginaria o Barreal jogos atrás sem entrar, né? Você fala, o cara é imprescindível pro time. Hoje, talvez tenha uma opção a mais, uma alternativa a mais. Isso é interessante. Mas, enfim, conseguimos um empate. Acho que de forma justa. Aliás, é que o segundo tempo eles foram melhores por conta da expulsão, é verdade, mas acho que a gente poderia ter sido com a vitória, o empate foi justo. O Brasão, pra mim, não teve culpa no gol, né? O cara sai cara a cara com ele. Antes disso, tinha feito bons cortes, né, em cruzamentos. E não tinha feito nenhuma defesa, porque o Galo mal chutou, né? Então, acho que foi bem o Brasão. Aproveitar e emendar o Diógenes. Boas defesas, cenário difícil de se entrar, é bem verdade. Então, participação interessante. Acho que no chute do Guilherme Arana, aquele primeiro, ele poderia ter agarrado. Não precisava ter dado um escanteio. Acho que ele pula... muito, tipo, ele tava parado e já pulou, poderia ter dado um passinho pro lado. Opa, até bati no meu fone aqui. Mas, enfim, boa participação do Diógenes, mais uma, né? Ainda bem que ainda não tomou gol de profissional, tomara que continue assim, se ele precisar entrar em campo. Igor Vinícius, cara, surpreendentemente uma boa partida para mim do Igor Vinícius, boa partida mesmo, arrisco a dizer, melhor, a de hoje dele foi melhor do que qualquer uma que o Mike fez ainda com a camisa do Santos, tá? Desde que ele chegou. É verdade que no segundo tempo tem um lance até que ele dá uma andada ali, me incomodou um pouquinho, mas de verdade, ele tinha corrido pra caramba, foi alternativa no primeiro tempo. Acho que fez um jogo bem decente o Igor Vinícius, tá? E teve 5 desarmes no jogo, tá? Se eu não me engano, ele foi o que mais desarmou do Santos até.
Bom jogo do Igor Vinícius. Zé Ivaldo, complicado, né? Complicado porque, assim, eu não acho que ele fazia um mau jogo também, mas acho que ele foi imprudente. E, de novo, nem é um grande valor para comprar ele, né? São 5 milhões de reais, mas aparentemente faltam agora só 3 jogos. O Santos tem que pensar bem. Eu não acho que vale a pena gastar 5 milhões com ele. Mas ao mesmo tempo eu entendo se o Vojvoda fala, pô, mas eu não tenho outra opção. Eu vou ter o Alexis agora, mas aí você fica mais limitado com os 3, né? Tem o João Basso de volta, é bem verdade, o Gil já não tem mais. Vai contar com o Luizão? Se for, são 5. Adonis, Alexis, Luan, Basso e Luizão. Não sei. Eu não exerceria a compra. Mas eu entendo se o Vojvoda usar, é isso que eu quero dizer. Luan Pérez, pra mim, se não foi o melhor em campo, foi um dos melhores. Baita partida mesmo. Muito bem no alto, muito bem por baixo. Foi bem seguro. Se já não é, e realmente ele não é mais, um zagueiro tão bom igual 2019, 2020, que ele era um zagueiro mais rápido, mais móvel, acho que hoje em alguns momentos compensa com o posicionamento. Em outros que ele vê, teve um lance, por exemplo, que é claramente isso. Acho que ele vê que não ia conseguir chegar na velocidade e proteger, ele coloca pra fora e dá um escanteio. Não é o ideal dar um escanteio pros caras, mas assim, dentro do que ele pode entregar, acho que é um jogador bem inteligente, fez uma boa partida, gostei. O Escobar acho que fez um primeiro tempo que eu não gostei muito, pouco participativo na frente, não acertou os cruzamentos quando subiu, e ainda 2 bolas esticadas, né? Uma que o Rony ganha e finaliza em cima dele, e outra que é uma inversão, não lembro pra quem, que o cara até acaba errando o cruzamento, ele não marcou direito as costas, que é um problema que ele tem desde a Série B, eu já até falei aqui em um vídeo isso, acho que foi depois do jogo contra o Novo Horizontino na Série B, sei lá. Mas no segundo tempo ele foi muito bem, lado defensivo especialmente, quando o Dudu entra também, eu até ainda fiquei meio preocupado, porque eu pensei, pô, o cara já tá cansado, o Escobar, né? O Dudu entrou, o Dudu jogador de velocidade e tal, mas ele foi muito bem marcando na segunda etapa. A primeira eu já não gostei. No meio, vou falar os volantes primeiro, tá? João Schmidt, gostei, cara, também fez um bom jogo, acho. Eu não sou o maior fã do João Schmidt, já falei aqui várias vezes, mas não é justo não falar quando ele não vai bem, né? Fez um baita jogo, acho que foi um jogador importantíssimo nessa saída de bola, nessa primeira saída ali perto dos zagueiros. Chegou à frente, deu 2 passes bem interessantes, um pro Neymar e o outro talvez pro Guilherme, que o Guilherme corta e chuta, é aquele dele, eu não lembro, mas foram 2 passes bem interessantes, eu não anotei, eu só anotei que foram 2 aqui, não anotei pra quem foi. É que o outro eu lembro que foi pro Neymar lá no começo do jogo. Mas fez um jogo bem interessante o João Schmidt, tá? Ainda acho que tem problemas por ser um jogador lento, mas no geral fez uma partida bem decente mesmo, bem interessante. O Zé Rafael para mim também foi bem, tirando a bola que ele perde no lance que eu falei, que o Cruzeiro chega, o Atlético chega à frente, eu acho que é no chute do Coelho, né? Mas tirando isso, o Zé fez um jogo bem interessante, também desarmou bastante, foram 4 desarmes, chegou à frente. Acho que até aquele lance que o Ney toca para ele, que ele demora para chegar e chutar, o Lianco dá um carrinho, poderia ter acelerado um pouquinho mais, mas no geral fez um jogo bem interessante de controle e foi muito importante com a experiência ali no final do jogo. Sofre 2 faltas ali que ele segura a bola, tenta dar um driblinho, sofre a falta, bem inteligente, gostei do jogo dele. O Vitor Hugo, eu também gostei da estreia, tá, cara? Acho que no segundo tempo ele até dá uma sumida um pouquinho, não sei se por estar um tempo sem jogar também, enfim, mas achei que fez um papel do lado direito interessante, especialmente no combate. E em alguns momentos até se perdeu na questão de escorregar em alguns momentos ali, né? Eu não sei se por conta também da chuteira que ele estava usando e o gramado, de novo, sintético. Mas eu gostei, achei que cria-se aí uma alternativa bem mais interessante para o Santos ter. No próximo jogo, por exemplo, não vai ter o Igor Vinícius suspenso. Eu não sei se o Schmidt também tomou um 3º amarelo hoje. Eu posso até olhar no press kit do Santos. Pera aí. Não sei se ele estava pendurado, eu sei que o Igor Vinícius estava, mas eu ia falar, no próximo jogo, com o Rolês à disposição, o próprio Vitor, o Zé Rafael, o Neymar, o Lautaro, enfim, talvez cria-se aí uma alternativa bem mais interessante, né? O Zé estava pendurado, o João Schmidt não. Então, enfim, praticamente o time completo, só sem o Zé Ivaldo expulso porque foi suspenso porque foi expulso, claro, e o Igor Vinícius pelo 3º cartão amarelo. Quem mais? Guilherme, não gostei do Guilherme, jogo bem apagado, pouco participativo, quando tentou dar mais de um toque na bola, né, ele dá um corte pro meio e manda para longe, aí cobra uma falta para longe, o outro chute ele manda em cima do Lianco, acho que foi, talvez, ou do Vera, enfim, não lembro. Não gostei da partida do Guilherme. O Lautaro, para mim, fez um jogo bem inteligente e interessante, perdão, misturei as 2 palavras. Mas fez de muita movimentação, saiu da área,
Claro que você vê que quando ele precisa dar um drible, alguma coisa, você vê que ele tem uma dificuldade técnica, é verdade. Mas na questão da movimentação foi bem interessante. A minha principal dúvida em relação à contratação dele é: o Santos tem muita dificuldade em fazer gol. E aí você contrata um centroavante que não faz gol, por mais que seja, não, mas ele vai ser o cara para movimentar. Mas então ainda vai continuar faltando um cara para fazer gol. Acho que isso que é preocupante. Mas ele poderia ter dado uma assistência hoje se o Neymar não fura aquela bola, né? Para ser bem justo. Acho que fez um jogo bem decente. Na segunda etapa cansou um pouquinho também. Mas, de novo, você vê que ali é um jogador de contexto específico. Movimentação interessante, pressionou muito bem, tá bem verdade. Mas quando precisa, ele dá um chute bizonho, não consegue driblar também em alguns momentos ali, mas acho que é muito específico, é um jogador para contexto. E o último titular, o Neymar, para mim o Neymar foi mal. O Neymar fez um jogo abaixo do que a gente espera dele, com algumas dificuldades em questão de sair de marcação, de puxar um contra-ataque. Às vezes não é nem na questão da velocidade, é de soltar a bola, ele demora um pouquinho em alguns momentos, em que pese que ele tenha dado aquele passe bem interessante para o Zé, que o Zé poderia ter chegado finalizando, mas ele não pode perder os gols que ele perdeu, né? Acho que é o grande ponto aí. O Neymar não pode perder os 2 gols que ele perdeu, especialmente em um jogo desse, que a gente tinha tudo para vencer e fez por onde na primeira etapa. E achei que o Vojvoda acertou ao tirar ele, né? Agora, falando dos reservas, já citei o Diógenes, né, junto com o Brazão, foi bem. Gostei do Tiquinho, vai falar por causa do gol, mas não só pelo gol, né? Mas ele consegue, em alguns momentos, você vê aquela bola longa, ele mata e prende o zagueiro. Inclusive, por 2 vezes ele mata e sofre a falta do Lianco. Foi igualzinho várias faltas que o Hulk ficou chorando no primeiro tempo, de puxar. Mas o árbitro não deu, né? Então é impressionante. Mas acho que desabafou, né? Depois na coletiva, ali saindo do campo, né? Eu não desaprendi a fazer gol, não. Tomara que não, Tiquinho. A gente precisa, filho. Aparece aí que a gente tá precisando mesmo. O último gol dele, se eu não me engano, tinha sido contra o São Paulo, né? No primeiro turno. Enfim, Robinho Júnior, não entendi muito a entrada dele. Acho que não fazia tanto sentido. Ficou até um pouco perdido ali, mas teve pouco tempo também. Achei que a do Tassiano foi interessante pela questão do contexto. De ser um jogador de mais força, de poder brigar lá na frente e auxiliar por dentro, né? No meio de campo, quando acabou o Santos conseguindo o empate, né? E quem tá faltando? Tá faltando alguém. Os 2 gringos, claro. O Cabageiro, acho que entrou também um pouquinho meio... não perdido, mas tipo, meio sem função. Era para ser o cara da velocidade e acabou que não teve nenhuma bola esticada para ele. Brigou bastante ali, assim como o Robinho, mas nenhuma grande participação. E o Adonis Frias, para mim, ele faz um jogo bem seguro depois que entra. Tanto que consegue estourar algumas bolas lá para frente. Em momentos de pressão, talvez no lance do gol pudesse ter sido um pouquinho melhor, ter ido um pouquinho melhor, não é uma crítica a ele necessariamente já, mas ele entrou um pouquinho ainda fora da rotação, e aí de novo, o que eu falei no lance do gol, ele não está tão próximo, né, do Igor Gomes, e acaba uma bola de velocidade esticada, ele não pega, mas enfim, acho que sendo trabalhado, ele vai ganhar essa vaga titular aí durante a semana, não sei se agora ou na semana que vem, mas acho que vai ser uma coisa bem natural. Enfim, é isso. Falei demais, esse vídeo já tá gigante, nem sei quantos minutos tá. Mas empatamos, conseguimos um pontinho importante e é isso. Vou escutar a coletiva do Vojvoda para gravar para amanhã aqui. Alívio, pelo menos um pontinho que a gente conquistou. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Até amanhã, pessoal. Valeu!